Guilherme, um garoto de olhos sonhadores, cresceu em uma dura realidade marcada pela extrema pobreza. Sua casa, uma pequena moradia desgastada na periferia da cidade, era um contraste gritante com as casas bem cuidadas de seus colegas de escola. Todo dia era uma luta não apenas para sobreviver, mas para manter a dignidade que seu pai, Antônio, havia lhe ensinado a valorizar acima de tudo. Na escola, Guilherme era um alvo fácil para zombarias cruéis. Seus colegas, ignorantes das batalhas que ele enfrentava diariamente, nunca perdiam uma oportunidade de humilhá-lo. "Olha, é o mendigo!" gritava Diogo, um garoto loiro e arrogante, líder do grupo de valentões. Risadas e sussurros se espalhavam pelo corredor como fogo selvagem, queimando qualquer vestígio de autoestima que Guilherme tentava preservar. Numa fria manhã de outono, enquanto Guilherme caminhava pelos corredores da escola tentando se tornar invisível, Diogo se aproximou com um sorriso malicioso. "Ei, Guilherme, por que você não toma um banho? Você sempre cheira como se tivesse dormido em um lixão." As palavras atingiram Guilherme como pedras afiadas. Risadas explodiram ao redor, e alguns alunos cobriram exageradamente seus narizes. Guilherme, com lágrimas ameaçando escapar, segurou seus livros desgastados junto ao peito. Seus livros eram seu refúgio, páginas desgastadas que o transportavam para mundos onde a pobreza e a humilhação não existiam. Ele baixou a cabeça, permitindo que seu cabelo desalinhado escondesse seu rosto. "Ignore-os, Guilherme", ele murmurou para si mesmo. "Você é mais do que eles podem ver." No final do corredor, uma professora, senhora Emily, observava a cena com uma mistura de tristeza e raiva. Ela se aproximou, repreendendo Diogo e seus amigos. "Chega! O respeito deve prevalecer nesta escola. Guilherme merece o mesmo respeito que qualquer um de vocês." Ela ofereceu a Guilherme um sorriso gentil, mas ele mal conseguia levantar os olhos. Sozinho no pátio da escola, Guilherme encontrou um banco isolado sob uma velha árvore. Lá, ele permitiu que algumas lágrimas escapassem. "Um dia, tudo isso vai mudar", ele sussurrou, uma mistura de esperança e determinação em sua voz. "Um dia eles verão. Eu vou mostrar a todos." Ele enxugou as lágrimas, pegou um livro e começou a ler. Cada palavra, uma promessa silenciosa de um futuro melhor. Na sombra da vida nas ruas, a família de Guilherme se destacava como um farol de humanidade e bondade. Apesar de sua própria pobreza, Antônio e seus filhos nunca perdiam uma oportunidade de estender a mão aos outros, mesmo quando tinham pouco a oferecer. Eles tinham feito das calçadas e becos escuros sua casa, criando uma sensação de comunidade com outros que compartilhavam seu destino. Numa tarde fria, onde o vento cortante parecia atravessar cada camada de roupa, Guilherme e seus irmãos voltaram de uma busca por comida com mais sorte que o usual. Eles haviam encontrado uma padaria que, ao final do dia, doava pães e bolos que não haviam sido vendidos. Com os braços carregados, Guilherme avistou o Sr. Vitor, um homem idoso e frágil, sentado sozinho em um canto, enrolado em cobertores desgastados. "Pai", disse Guilherme, aproximando-se de Antônio com um brilho de compaixão nos olhos. "Hoje encontramos um pouco mais de comida. Podemos compartilhá-la com o Sr. Vitor?" Antônio, que estava consertando um rádio antigo, olhou para Guilherme, um sorriso orgulhoso iluminando seu rosto marcado pela adversidade. "Claro, meu filho. É isso que fazemos, não é? Cuidamos uns dos outros, mesmo nas sombras. Guilherme, nunca perdemos nossa luz." Juntos, Guilherme e alguns de seus irmãos caminharam até onde o Sr. Vitor estava. "Sr. Vitor", chamou Guilherme, "trouxemos algo para você." Ele entregou uma sacola cheia de pão e um bolo. O Sr. Vitor parecia surpreso, seus olhos cansados brilhando com um vislumbre de alegria. "Oh, meus jovens amigos, isso é demais", murmurou ele, sua voz fraca, mas cheia de gratidão. "Não é nada, Sr. Vitor", respondeu Guilherme, ajudando-o a abrir o pacote.
É bom compartilhar o que temos. Hoje estamos um pouco melhor e queremos que você também esteja. Enquanto o Sr. Vitor comia, os irmãos sentaram-se ao seu lado, ouvindo as histórias que ele contava. Histórias de um tempo que parecia tão distante quanto as estrelas no céu noturno. De volta ao seu grupo, Antônio observava seus filhos, uma sensação de satisfação aquecendo seu coração. Apesar de todas as dificuldades, ele sabia que havia ensinado algo valioso a eles: a importância de compartilhar, cuidar, manter a esperança e a bondade vivas, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. A luz de sua família brilhava, um farol de humanidade nas escuras ruas da cidade naquela noite fria, sob o dossel estrelado que cobria a cidade. Antônio reuniu seus filhos ao redor de uma pequena fogueira que crepitava suavemente, projetando sombras dançantes nas paredes desgastadas. O brilho do fogo iluminava seu rosto, revelando as profundas linhas esculpidas por anos de dificuldades, mas também a dignidade inabalável que ele carregava em sua postura ereta e olhar firme. Antônio olhou para cada um de seus filhos, seus tesouros mais preciosos, e sentiu uma onda de emoção. Vocês podem não ver, ele começou, sua voz profunda e calma cortando a quietude da noite. Mas dentro de mim há um rei. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras pairarem no ar. Os olhos das crianças brilhavam com curiosidade e admiração. Guilherme, o mais atento, inclinou-se para a frente, absorvendo cada palavra de seu pai. E vocês, continuou Antônio, são minha corte real. Cada um de vocês é um príncipe ou uma princesa por direito próprio. Ele estendeu a mão, tocando gentilmente a cabeça de cada um. As crianças trocaram olhares, uma mistura de surpresa e alegria em seus rostos. A pequena Giovanna, com seus cabelos cacheados e olhos brilhantes, perguntou inocentemente: Papai, mas como podemos ser da realeza se vivemos aqui? Antônio sorriu, um sorriso que aqueceu o coração de seus filhos. Meus queridos, a realeza não é definida pelas roupas que usamos ou pelo lugar onde vivemos. É definida pela força do nosso caráter, pela bondade em nossos corações e por como tratamos os outros. Ele apontou para o céu estrelado acima. Veem aquelas estrelas? Cada uma brilha à sua própria maneira, independentemente de onde estão no céu. Assim como elas, cada um de vocês tem sua própria luz, sua própria força, e isso, meus filhos, é o que faz de vocês verdadeira realeza. Os olhos de Antônio brilhavam com uma beleza que transcendia sua aparência desgastada. Ele continuou: Nunca se esqueçam disso. Não importa as dificuldades que enfrentamos, a nobreza que carregamos dentro de nós nunca pode ser tirada. Inspiradas pelas palavras de seu pai, as crianças se sentiram elevadas naquele momento ao redor daquela fogueira. Eles não eram apenas crianças lutando para sobreviver. Eram príncipes e princesas, herdeiros de um reino de força, coragem e amor incondicional. Com essa crença firmemente plantada em seus corações, enfrentaram a noite não como moradores de uma casa em ruínas, mas como nobres de uma corte invisível, porém eterna. Na escola, Guilherme enfrentava desafios que iam além das dificuldades acadêmicas. Ele era um alvo frequente de humilhação, não apenas por parte de Diogo, mas também de Nicole, uma garota popular cuja crueldade parecia não ter limites. Em um frio dia de outono, enquanto os alunos se reuniam no pátio da escola, Nicole se aproximou de Guilherme com um sorriso zombeteiro. Guilherme ainda está usando aquelas roupas velhas. Não é de se admirar que todos te chamem de mendigo, disse ela, sua voz alta o suficiente para chamar a atenção de outros estudantes. O grupo ao redor dela riu, ecoando suas palavras cruéis. Guilherme, segurando firmemente sua mochila desgastada, sentiu seu corpo tremer, não de frio, mas de uma mistura de raiva, vergonha e tristeza. Ele levantou os olhos para Nicole, seu olhar refletindo determinação feroz. Um dia, Nicole, você verá quem eu realmente sou,
ele murmurou, sua voz quase um sussurro, mas carregada de uma promessa silenciosa. Nicole riu desdenhosamente. Oh, estou aterrorizada, disse ela sarcasticamente. O que você vai fazer, Guilherme? Se transformar em um príncipe? Ela olhou para os amigos buscando aprovação enquanto continuavam a rir. Guilherme apertou os lábios, segurando as lágrimas que ameaçavam cair. Não, ele respondeu mais firmemente. Não preciso me tornar nada. Sou forte o suficiente como sou. E um dia você verá isso. Nicole revirou os olhos e se virou, mas Guilherme continuou, sua voz crescendo em confiança. Você pode rir de mim agora, Nicole, mas não sou definido pelas roupas que visto ou pelo dinheiro que tenho. Sou definido pelo meu coração. Minha determinação. E isso é algo que você nunca pode tirar de mim. Os estudantes ao redor, que anteriormente estavam rindo, agora assistiam em silêncio. Alguns pareciam contemplar as palavras de Guilherme, enquanto outros desviavam o olhar desconfortavelmente. Guilherme, embora ainda tremendo, sentiu um surto de força interior. Ele sabia que o caminho à frente era longo e cheio de desafios, mas estava determinado a provar seu valor, não apenas para Nicole, mas para si mesmo. Com um último olhar para ela, Guilherme virou-se e caminhou em direção à sua próxima aula. Cada passo, um testemunho de sua resiliência e esperança. Quando Antônio soube da última experiência de bullying de Guilherme na escola, uma mistura de raiva e determinação o dominou. Era uma manhã nublada, e as pesadas nuvens pareciam refletir o humor de Antônio, enquanto ele caminhava em direção à escola com passos firmes e resolutos. Ele entrou no prédio, sua presença imponente atraindo a atenção de professores e estudantes. Dirigiu-se à sala de aula de Guilherme, onde uma discussão animada estava acontecendo. Ao abrir a porta, sua figura alta e robusta imediatamente silenciou a sala. Os olhos dos estudantes se arregalaram de surpresa e curiosidade. Antônio olhou ao redor, seu olhar firme e penetrante. Meu filho merece respeito. Começou, sua voz profunda e calma enchendo a sala. Os estudantes trocaram olhares nervosos e alguns baixaram a cabeça, evitando seu olhar. Sei que a vida não tem sido fácil para ele, mas isso não dá a ninguém o direito de humilhá-lo. Os professores, pegos de surpresa, aproximaram-se. Senhor Antônio, por favor, vamos discutir isso no escritório. Não, Antônio respondeu firmemente. Isso precisa ser dito aqui, na frente de todos que acham que podem julgar meu filho pela aparência ou pela nossa situação. Ele olhou ao redor da sala, fixando o olhar em cada estudante e professor. Guilherme é um jovem inteligente, gentil e cheio de potencial. Ele será alguém na vida, independentemente do que vocês pensam ou dizem. Sua voz, cheia de dignidade e paixão, ecoou pelas paredes da sala de aula. Os estudantes permaneceram em silêncio, alguns visivelmente desconfortáveis, outros olhando para Guilherme com uma nova perspectiva. E eu espero, continuou Antônio, que todos aqui reflitam sobre suas ações e palavras, porque cada um de vocês também tem o potencial para ser melhor, para fazer melhor. Com isso, Antônio deu uma última olhada ao redor da sala antes de sair, deixando para trás um silêncio pensativo. Guilherme, que permaneceu em silêncio até então, sentiu uma mistura de orgulho e alívio. O apoio de seu pai não apenas fortaleceu sua própria resiliência, mas também enviou uma mensagem clara para todos naquela sala. Respeito e compaixão são essenciais, independentemente das circunstâncias de alguém. Em uma noite tranquila, onde o único som era o sussurro do vento entre as folhas das árvores, Antônio e Guilherme sentaram-se juntos em seu pequeno, mas aconchegante espaço que chamavam de lar. A luz fraca de uma vela iluminava seus rostos, criando uma atmosfera íntima para uma conversa séria e profunda. Guilherme, ainda abalado pelos eventos recentes na escola, olhou para seu pai, um homem que, apesar das adversidades, mantinha uma postura de dignidade e força. Antônio, percebendo a necessidade de orientação de seu filho,
decidiu compartilhar um pouco de sua própria história. Meu querido Guilherme, começou Antônio, sua voz baixa e serena. Quando eu era jovem, enfrentei muitos desafios, assim como você. Fui ridicularizado, desrespeitado e muitas vezes me senti impotente. Mas, com o tempo, aprendi algo valioso. Ele fez uma pausa, garantindo que tinha a total atenção de Guilherme. O sucesso é a melhor vingança. Não se trata de ser melhor do que aqueles que te diminuem, mas de ser melhor do que você era ontem. Seus olhos refletiam a sinceridade de suas palavras. Guilherme, absorvendo cada palavra, sentiu uma chama de determinação acender em seu coração. Mas, pai, como posso ser bem-sucedido quando tudo parece tão contra nós? Ele perguntou. Sua voz cheia de dúvida e frustração. Antônio sorriu. Um sorriso que exalava confiança e fé. Começa com pequenos passos, meu filho. Com cada livro que você lê, com cada coisa nova que você aprende, você está pavimentando o caminho para o seu sucesso. Acredite em si mesmo como eu acredito em você. Inspirado pelas palavras de seu pai Guilherme, nos dias seguintes, começou a se dedicar aos estudos com uma nova paixão. Ele passava horas lendo à luz de velas, absorvendo o conhecimento como uma planta absorve a luz do sol. Cada página virada era um passo em direção ao seu futuro. Cada equação resolvida, um degrau na escada para uma vida melhor. Ele pensava constantemente em proporcionar uma vida melhor para seu pai e irmãos, em retribuir todo o amor e sacrifício que fizeram por ele. A cada amanhecer, Guilherme se levantava com um propósito renovado. Cada sessão de estudo noturno, uma promessa a si mesmo de que um dia as dificuldades presentes seriam meras memórias de uma jornada que o levou ao sucesso. Após o incidente na escola e a conversa com seu pai, algo dentro de Guilherme se transformou. Ele não via mais a adversidade como uma barreira, mas como um degrau para um futuro mais promissor. Sentado ao lado de uma janela embaçada em sua humilde casa, Guilherme compartilhou com seu pai Antônio um sonho que começava a tomar forma em sua mente. Vou ser um empreendedor, disse Guilherme, com uma convicção que surpreendeu até mesmo ele. Seus olhos brilhavam com a luz de um futuro que ele estava determinado a construir. Antônio, com um sorriso de orgulho e admiração, respondeu: Eu sempre soube que você era capaz de grandes coisas, meu filho. Sua determinação é sua maior força. Encorajado pelas palavras de seu pai, Guilherme mergulhou ainda mais fundo em seus estudos, com uma paixão ardente. Noite após noite, ele se dedicava aos livros, absorvendo conhecimentos sobre negócios, economia e empreendedorismo. Ele transformava cada desafio em uma oportunidade de aprender mais, cada revés em um passo em direção ao sucesso. Os anos passaram e, com eles, Guilherme amadureceu tanto em sabedoria quanto em ambição. Anos passaram e, com determinação e trabalho árduo, ele finalmente abriu sua primeira empresa. Foi um desafio imenso, cheio de incertezas e obstáculos. Mas Guilherme enfrentou cada um deles com a mesma resiliência que seu pai havia instilado nele. Contra todas as expectativas, a empresa de Guilherme prosperou, tornando-se um símbolo de sucesso e inovação. Ele não apenas realizou seu sonho de se tornar um empreendedor, mas também começou a mudar a vida de sua família, proporcionando-lhes conforto e segurança que nunca haviam conhecido. Uma década após deixar a escola, durante esse período de crescente sucesso, Guilherme recebeu um convite que o fez pausar. Era da escola, um convite para uma reunião de ex-alunos. Por um momento, memórias de bullying e humilhação ressurgiram. Mas então, com um sorriso satisfeito, Guilherme decidiu ir. Vou a essa festa, pai, disse ele a Antônio, que o observava curiosamente. Não para me gabar, mas para fechar um capítulo da minha vida, para mostrar que, apesar de tudo, podemos superar e prosperar. E assim, com a cabeça erguida e o coração cheio de realizações,
Guilherme preparou-se para se reconectar com seu passado, não como o menino que havia sido humilhado, mas como o homem que superou todas as expectativas e construiu uma vida de sucesso e dignidade. Os dias passaram até a noite da reunião de ex-alunos da escola de Guilherme chegar. O salão do evento estava elegantemente decorado, luzes cintilantes penduradas nas paredes, criando uma atmosfera de celebração e nostalgia. Grupos de ex-colegas de classe se reuniam, compartilhando histórias de suas vidas pós-escola, rindo e brindando aos seus sucessos e jornadas. No meio do burburinho e risadas, alguém mencionou Guilherme, e logo uma onda de piadas cruéis começou a se espalhar pelo grupo. Guilherme ainda está usando aquelas roupas velhas? Provocou um deles, provocando risadas. Imagine se ele aparecer aqui como garçom. Zombou o outro, aumentando a zombaria. Enquanto as risadas ecoavam, um som diferente começou a ofuscar a música e as conversas. Um barulho alto e distinto que rapidamente atraiu a atenção de todos. Os olhos se voltaram para as grandes janelas do salão e, para a surpresa de todos, um helicóptero luxuoso estava pousando no local. A curiosidade e o espanto tomaram conta da multidão quando a porta do helicóptero se abriu. Guilherme saiu, vestido impecavelmente, com uma postura confiante e um sorriso sereno. Ele caminhou em direção ao salão. O murmúrio inicial de surpresa rapidamente se transformou em aplausos e exclamações de admiração. Até aqueles que o haviam ridicularizado momentos antes agora o olhavam com uma mistura de choque e respeito. «Guilherme, isso é incrível!» exclamou um antigo colega de classe aproximando-se dele. «Eu sinto muito por tudo no passado», murmurou o outro, claramente envergonhado. Guilherme, com a serenidade que só a verdadeira autoaceitação traz, aceitou as desculpas com um aceno de cabeça. «Sem ressentimentos», disse ele, sua voz calma e firme. «Todos nós crescemos e mudamos. O que importa é quem nos tornamos agora». Ele olhou ao redor do salão, vendo rostos surpresos e impressionados. «Eu só queria mostrar que não importa de onde você vem. O que realmente conta é para onde você está indo. Escolhi construir um futuro melhor, não apenas para mim, mas para minha família». As palavras de Guilherme ressoaram no salão, tocando os corações de muitos que ouviam. Ele não buscava vingança ou glória, apenas a chance de fechar um capítulo de sua vida e celebrar o novo caminho que havia forjado. Nicole e Diogo nem sequer quiseram se aproximar de Guilherme. Ficaram em um canto, assistindo ao sucesso daquele que haviam diminuído tanto e estavam orgulhosos demais para se aproximar de Guilherme e dizer uma única palavra. E naquela noite, Guilherme não era apenas um ex-aluno de sucesso. Ele era um exemplo vivo de resiliência, determinação e humildade. Após a notável noite da reunião de ex-alunos, Guilherme voltou para casa. Um lugar modesto, mas cheio de amor e memórias. Seu pai, Antônio, esperava por ele, curioso para ouvir como havia sido o evento. Sentados juntos na pequena sala de estar iluminada, apenas por uma lâmpada suave, Guilherme começou a compartilhar sua experiência. «Pai», começou Guilherme, seus olhos brilhando com uma mistura de emoção e realização. «A festa foi uma experiência única. Lembra daqueles que costumavam me diminuir na escola? Hoje, eles me viram sob uma luz completamente diferente». Ele fez uma pausa, um sorriso satisfeito em seus lábios. Antônio, com um olhar de orgulho e interesse, incentivou-o a continuar. «E como você se sentiu com tudo isso, meu filho?» Guilherme respirou fundo, refletindo sobre a questão. «Sabe, pai, eu percebi algo importante esta noite. Eles não definem meu valor. Nós definimos. Não importa como os outros me veem, mas como nos vemos e o que escolhemos ser». Antônio acenou com a cabeça, sua expressão cheia de admiração. «Você aprendeu uma das lições mais valiosas da vida, Guilherme. Estou muito orgulhoso de você». Guilherme, emocionado, continuou. «E agora, com o sucesso da minha empresa, posso finalmente dar a você e a nossa família a vida que vocês sempre mereceram.
uma vida melhor, longe das dificuldades que enfrentamos por tanto tempo. Lágrimas brotaram nos olhos de Antônio. Meu filho, sua felicidade e seu sucesso já são mais do que eu poderia pedir. Ver você crescer e se tornar o homem que é hoje é o maior presente que eu poderia receber. Guilherme sorriu, tocado pelas palavras de seu pai. E tem mais, pai. Lembra das pessoas que ajudamos quando estávamos naquela situação quase miserável? Estou planejando projetos para assisti-las. Quero retribuir a bondade e a força que encontramos naquela época. Antônio colocou sua mão sobre a de Guilherme, sua expressão uma mistura de gratidão e amor. Você se tornou mais do que eu jamais poderia imaginar. Um homem de sucesso, sim, mas acima de tudo, um homem de coração generoso. Naquela noite, pai e filho compartilharam não apenas memórias, mas também sonhos para o futuro. Um futuro que, graças à determinação e ao coração de Guilherme, prometia ser brilhante não apenas para eles, mas para muitos outros que pretendiam ajudar. Guilherme, o menino que uma vez foi humilhado e subestimado, tornou-se um respeitado empreendedor e um ser humano extraordinário, determinado a fazer a diferença no mundo ao seu redor.